Olá, vamos falar da ferramenta Loft agora. O Loft também é uma ferramenta que transforma objetos 2D em objetos 3D. Ele cria um sólido 3D ou uma superfície, né, se forem objetos abertos, entre seções, né, no mínimo duas, tá? Ele pode ser aberto ou fechado, planar ou não planar, pode ser com caminho. Vamos lá. Aqui eu tenho a planta, estou colocando em orbit, beleza? Aqui eu vou deixar no Shade with Edges para a gente ver bem a aresta dos sólidos criados. E vamos começar. Você vê que eu tenho aí repetições de alguns objetos, porque o Loft ele tem muitas variações. Vamos lá. Aqui eu tenho círculos dispostos, um em cima do outro, só que não exatamente na mesma direção, um pouquinho deslocado, tá? É isso aqui. Eu tenho repetição deles porque eu quero mostrar opções diferentes dentro do Loft. Ó, peguei a ferramenta, vou selecionar os... Ó, ele já vai mostrando o objeto criado. Dei Enter. Ele tem algumas opções, aparecem na linha de comando e no mouse, mas nesse caso eu não vou usar nenhuma. Enter de novo. Ele fez um sólido, né? Loft. Vou selecionar aqui do lado. Enter. Agora sim, eu quero mostrar opções diferentes. Ele está com a bolinha no Cross Sections Only, apenas as seções. Ele fez o primeiro dessa forma. Agora eu vou clicar aqui em Settings, que é Configurações. E eu vou usar essa opção aqui, ó, Ruled. E, ok. Olha só como o Ruled faz. Ele não suaviza a face, né? Ele não faz o algoritmo de suavização. De novo, vou pegar aqui as seções, Enter, Settings. Olha só, Ruled, Smooth é o suavizado, né? Normal. Ó. Observem o sólido ao cross sections. Então, ele está indo, ó, as seções, ele começa 90, vem, muda o ângulo, vem, muda o ângulo. Percebem? Ó, só na inicial, só na final, início e fim, tá? Vou deixar essa opção, ok. Percebe que se eu colocar de vista frontal, é o ângulo de saída aqui, ó. Esse ângulo aqui da face criada com a superfície inicial, que é diferente nesse caso. Vamos lá. Aqui eu tenho círculo, retângulo arredondado, círculo, um em cima do outro. Olha só, vamos lá de Loft. 1, 2, 3. Settings. Ó, Ruled. Ele ficou marcado. Você vê facinho as seções. Ferramenta, seleciono as 3 seções, Enter, vou usar Settings. E aqui, Draft ângulo. Esse ângulo é o ângulo de saída aqui embaixo e aqui de finalização. E a magnitude é a curva que será feita, o quão curvado vai ser. Se eu mudar aqui para 0 grau, ó, 0, não dá Enter. Clica em outro campo. Olha só o que ele fez neste. Ele sai a 0 grau, ele sai
faceando, e aí ele faz a curva para combinar lá em cima. 0. Olha só, fizeram em cima e embaixo. Ok. Percebe? Ele sai do círculo zerado e faz a curva para combinar lá embaixo. Settings. E aqui eu vou usar a opção 180 para vocês darem. Olha só o que ele faz no 180. 120. Vou pôr vista frontal para a gente ver esses ângulos. Olha só. Percebe que ele sai no 180, só que, como obrigatoriamente ele tem que combinar com a curva lá em cima, ele força a curva. Aqui, ó, eu pus 120, já não é tão forçada. Tá? Isto, apesar de não parecer muito, ó, vou dar um regem. Isto é um ponto, isto é um quadrado, uma polilinha quadrada, quadrado, ponto. Né? Vou usar o loft, ó, o ponto. Para fazer ponto é só digitar PO. Enter, enter. Olha só. Um ponto. O ponto ele não pode ficar no meio das seções, mas nas extremidades, começo e fim, ok. Aqui eu vou fazer settings e vou usar ruled. Olha só, tanto que parece uma pirâmide, porque ele marca bem os objetos originais, as seções. Aqui eu tenho 3 círculos, copiado para mostrar as diferenças. Aqui, o meu objetivo é mostrar para vocês que a ordem da seleção interfere no resultado. Se eu selecionar o primeiro, segundo, terceiro, enter, enter. Ou seja, não fiz nenhuma alteração na configuração. Um objeto. Primeiro, terceiro, segundo, enter, enter. Mesma configuração, porém a ordem de seleção foi diferente. Né? A face criada, ela é da primeira, na segunda, na terceira. No meio, da primeira, na terceira, na segunda. É a ordem que interfere no resultado. E aqui, ó, eu vou pegar a primeira do meio, depois a de baixo e depois a de cima. Enter, enter. Ó, ele faz um côncavo aí por baixo. A ordem da seleção interfere no resultado. Esse exemplo aqui eu deixei para mostrar para vocês a opção de guides. Loft, 2 círculos do mesmo tamanho, um em cima do outro, é um cilindro. Porém, se eu usar a opção guides e usar essa curva como guia, olha só. Guides. Eu posso ter mais de uma. 2 círculos, enter, opção guides, e vou selecionar 4 curvas agora. Tem outra aqui. Enter. Vista superior é bem nítida a diferença entre os 3 objetos. Né, ó. Guides. Guides eu posso ter mais de uma opção, né? Aqui eu tenho alguns exemplos de objetos coplanares, ou seja, objetos que estão no mesmo plano. Esses
dois círculos, eu não consigo fazer um sólido entre um e o outro, porque eles estão no mesmo plano. Porém, com a opção guides, ó, selecionei. Percebe que você não vê o sólido se formar, porque ele não tem, né, como pensar esse sólido. Então, ele não está te mostrando. Dei Enter. Se eu der outro Enter, apenas seções, cross sections only, ele vai ignorar as seções e vai dizer que não é possível. Porém, se eu usar guides e selecionar o arco, então ele fez. Por causa da guide, por causa, tá? Aqui eu tenho dois quadrados, porém um de tamanho diferente do outro, em planta, um arco em vista, e vou usar aqui, ó, o quadrado, o outro quadrado. Enter. Percebe? Não tem sólido visualizado porque ele não consegue guides e selecionei Enter. Então, eu tenho um sólido, ó. Como essa face ficou plana do lado de cá, mas do outro lado eu tenho uma face bem diferente, porque eles são de tamanho diferente. E aqui, por último, eu tenho um quadrado com um círculo, que são coplanares. Enter. Guides e selecionei. Enter. Olha só, ele vira de quadrado para círculo durante o processo e faz aí uma transição bem legal. Esse é o Loft. Eu posso ter sessões diferentes, sessões iguais, guias. Posso alterar o ângulo de início, o ângulo do final. Posso deixar chapado, ruled, posso deixar smooth, suavizado, né? É assim que funciona o meu Loft. Aí vocês podem me perguntar, devem estar talvez pensando, como é que eu ponho esse arco aqui assim, de lado, virado, né? Vou fazer um simplesinho, tá? Ó, fazer um círculo, por aqui 10, vou copiar, tá no plano, ferramenta C, Enter, círculo, fiz, copiei. Vou deixar o Word ligado para copiar reto, tá? Vou colocar aqui 40. Então, eu tenho uma distância aqui. Vou fazer um círculo com a opção 2 pontos. Vou pegar aqui, ó, o quadrante e o quadrante. Vou dar um trim. Então, eu tenho um círculo, dois círculos, desculpem, e um arco, todos no mesmo plano, tá? E eu vou rotacionar esse arco. Observem que aqui no cantinho você tem o ícone do plano cartesiano. Tá todo mundo no XY. Eu vou pegar aqui, ferramenta 3D Rotate. A gente falou do gizmo, a gente já viu o uso do gizmo do Move. O do Rotate não dá para usar no momento, porque quando eu uso gizmo, o ponto de rotação é o centro do objeto. E neste caso, eu preciso que o ponto de rotação seja um ponto específico. Então, eu vou usar a ferramenta aqui, ó. Cliquei, seleciono objeto. Cliquei no arco, Enter. Ele pede ponto base. É o ponto onde aqui, ó, os objetos se tocam. Cliquei. Esse gizmo, eu quero girar o arco no arco vermelho. Ó, eu passo o mouse no arco vermelho, fez essa linha vermelha. Tá vendo a pontinha do meu mouse? Dou um clique. Como eu estou, ó, eu pus aqui no 0 grau,
Percebe? Meu mouse, ó, aqui é 90, para cá 180. No meu mouse está aparecendo o valor de ângulo. Vou pôr aqui, ó, no 0 grau, clico. Nessa hora, eu vou tirar aqui o orto só para vocês verem. Olha só. Sim, o Orbit funciona durante, ó, ele vai girar. Se eu der 90 graus, ele vai ficar em pé certinho, mas eu posso fazer algo mais deitado. Se eu girar 30 graus, ó, ele está nessa posição, 30 vai dar aqui, 45, 60, o 90 vai ficar certinho em pé. Vou usar 45. O que eu fiz? Eu digitei 45 Enter. O que aconteceu? Ele fez para baixo e não para cima. Por quê? Sentido anti-horário e não horário. É o positivo do CAD. Eu vou fazer aqui, ó, de novo, inclusive para mostrar. Ó. Enter, clico no ponto base, clico no vermelho. Eu vou digitar só 90. O que vai acontecer com 90? Ele vai girar 90, não, menos 90. Menos 90. Ele vai compensar os 45, que foi aquela hora, mais 45, então ele vai ficar para cima só 45. Ai, girou para o outro lado de cá. Percebe que esse negócio de positivo e negativo é bem chatinho. E depende do primeiro clique também. F8, liguei. Agora ele está fazendo 90, mas em relação ao que estava, vai dar 45, belezinha. Ó. E quando eu der o Loft, ó, selecionei, Enter, Guides, selecionei. Percebe que ele não ficou médio. Ficou meio escorregado, né? Então, eu não usei esta ferramenta aqui, apesar de elas serem muito parecidas, a diferença é o ponto base. Então, usei aqui, ó, o Rotate 3D. Esse é o Loft. Dá para fazer coisas bem interessantes com Loft. Qualquer sólido que tenha seções, uma diferente da outra, um retângulo com um quadrado, desde um pote, um vaso, né, ó, um círculo de 20, quadrado aqui, de 40 por 40, e eu vou mover aqui no quadrante e mover para cá. Então, eles estão com o mesmo centro, ok. Vou pôr um para cima, mover em Z. Move, ó, só deixa ali no Move Gizmo. Quando você clica no objeto, já aparece o gizmo. Cliquei no conezinho, puxei o mouse para cima. 50. Vou fazer um loft. Cross sections. Interessante que depois. Opa. Depois de feito o desenho, caso eu queira mudar a características dele na propriedade, eu posso sim. Olha só. Cross sections only. Smooth, ó, eu posso colocar aqui a opção Ruled. Nesse caso, o Smooth Ruled muda muito pouco. Mas, ó, primeiro normal, último normal, fim e começo, todos, usar os ângulos. E aí, quando eu ponho usar o ângulo, aparece aqui a opção de ângulo que eu posso ter.
E aí, além... vou começar com 0. E aqui, 1 de magnitude. Percebe que mudou? Dá para brincar depois. Olha só. O que acontece se eu fizer uma alteração no sólido? Vou pegar um shell, selecionei, seguro o Ctrl, cliquei no redondo, Enter. Vou deixar uma distância de 0,2. Casquinha bem fina. Percebe que ficou oco? Se eu colocar no transparente, vai ser bem nítido. Olha só. Ele é oco, inclusive, embaixo. Né? Eu perdi a opção, né? É a mesma coisa que acontece lá com o sweep. Então, loft. É isso do loft.